Buonasera. A nossa aula de hoje é sobre a teoria austríaca do capital, que é um tema, como eu falei, um pouco pesado, um pouco árido, mas que é fundamental para que se entenda o pensamento austríaco e também para se comparar esse pensamento com as escolas dominantes. Temos aí onde essa teoria foi formulada, a Academia Austríaca de Ciências. Essa é uma foto recente que a gente fez lá. Esse é o jogo de 7 euros? E eu sempre em boa companhia, né? Um doutor Karl Menger, que eu acho que já posso chamar de Carlinhos. E não encontramos na Universidade de Viena, essas estátuas estão na Universidade de Viena, não encontramos nem do Reich nem do Mises, encontrei só esses dois quadros, eu consegui tirar essas fotos. Mas em se falando de teoria do capital, esse é o cara, o de trás, né? Que é o Eugen von Bäver, que escreveu, foi ministro das Finanças 2 vezes na Áustria e que escreveu Capital e Juros, observando o seguinte, que uma boa teoria do capital, ante qualquer outra coisa, ela deve começar reconhecendo uma coisa, que é uma coisa simples que a vida nos ensina. O resultado ou recompensa pela produção de um bem ou serviço exige sempre esforço para ser alcançado. Nada cai do céu de graça. Se os socialistas, pelo menos, entendessem isso, seria muito mais fácil. Mas nem isso eles conseguem entender. Isso quer dizer o seguinte, entre o resultado, quer dizer, o lucro que você espera obter, e o tempo que você começa a produzir, você vai ter que fazer algum esforço. O Nassau Senior chamou esse sacrifício de abstinência. Nassau Senior, o famoso economista final do século XIX. Alfred Marshall e Carl Gustav Cassel, de espera. Von Bäver chamou de roundaboutness. Não existe uma tradução em português, mas quer dizer, roundabout você pode traduzir como indireto. Seria a característica dos processos de produção de serem indiretos, ou seja, de terem vários estágios, várias etapas produtivas. E o sueco Knut Wicksell simplesmente chamou de tempo. Quer dizer, entre o início da atuação e o resultado, você tem que esperar pela passagem do tempo. Isso parece óbvio, né? Então, o processo de produção, na visão do von Bäver, capitalista ou indireto, ou na linguagem dele, roundabout, é um processo que tem a característica de sacrificar alguma coisa hoje para que se possa ter mais coisas amanhã. E nesse processo a produção aumenta porque você tem um switch, uma troca, né, intertemporal no produto. Vamos fazer um exemplo bem simples. Um exemplo que eu acho que não existe um economista que não tenha estudado a economia de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe estava sozinho na ilha, antes apareceu sexta-feira, e ele conseguia pescar 3 peixes por dia, da maneira mais antiquada possível. Ele mergulhava, saía nadando atrás dos peixes e conseguia pegar ele com as mãos. E a sua alimentação consistia exclusivamente dos 3 peixes que ele produzia, entre aspas, né? Então ele pegava 3 peixes por dia e comia os 3 peixes, que de noite ele assava e era a alimentação dele. Agora ele toma uma decisão. Em vez de comer 3 peixes, os 3 peixes que ele pescava por dia, ele vai comer só 2. Então vai economizar 1 peixe por dia. No final de 2 dias, ele teria acumulado 2 peixes. Isso ia garantir o consumo para mais um dia. Um dia desse período de abstinência. E aí, nesse dia,
ele não pesca. Ele passa o dia inteiro construindo uma rede, por mais tosca que seja, e essa rede vai permitir a ele pescar, em vez de 3 peixes, dos 3 que ele estava acostumado, ele agora vai poder pescar 1 dúzia de peixes por dia. Sem dúvida, um resultado superior ao inicial, claro. Então, ele agora vai pescar 1 dúzia de peixes, 4 vezes mais. Nesse exemplo de uma economia que o Mises chamava de autística, quer dizer, um indivíduo só, a abstinência ou poupança, o que seria a poupança nesse exemplo simples? Aqueles 2 peixes que ele deixou de comer durante os 2 dias para que ele pudesse ter uma reserva de peixes que permitisse a ele passar um dia inteiro investindo. Investir aí significa construir o bem de capital, a rede. Então aquela história, o que vem primeiro? Aquela controvérsia dos keynesianos com os não keynesianos. Primeiro vem a poupança, depois o investimento, dizem os neoclássicos. E os keynesianos, não, primeiro tem que investir para depois poupar. Quer dizer, na verdade, esse exemplo mostra que, primeiro, tem que ver a poupança. Se ele não tivesse resolvido comer menos, ou seja, se ele não tivesse aberto mão de uma satisfação naquele instante ou naquele dia, pensando numa satisfação maior do futuro, ele não teria tido tempo para construir a rede. Então, primeiro, ele teve que poupar, poupando ele conseguiu investir, investindo, quer dizer, construindo um bem de capital, ele conseguiu um padrão de vida melhor. O que separa o agente do seu fim desejado é o tempo, que é uma etapa, é uma série sucessiva de etapas que vão integrar o seu curso, o seu processo de ação. Do ponto de vista prospectivo e subjetivo do agente, existe uma tendência, repara só, vê se não é isso, é intuitivo. Quanto maior for o período de tempo que se espera para concretizar uma ação, ou seja, quanto maior a complexidade das etapas sucessivas que vão constituir essa ação, bem como, assim, quanto maior for o grau de incerteza envolvido na própria ação até o objetivo final, o resultado ou fim da ação que se pretende alcançar deve possuir um valor maior. Isso quer dizer que o tempo é um fator de produção, assim como a terra, assim como o trabalho. Se não fosse assim, não se realizariam ações que demandam mais tempo e embutem maior incerteza, porque as pessoas têm uma tendência sempre a optar pelo curto, pelo não duvidoso, pelo que envolve menos risco, né, menos incerteza, que é o curtíssimo prazo. Isso é uma tendência natural das pessoas. Em outras palavras, os seres humanos, em situações semelhantes, sempre desejam alcançar os seus fins da maneira mais rápida e menos incerta possível. E somente vão mostrar disposição para adiar a realização dos seus fins, se eles subjetivamente julgarem que esse adiamento no futuro vai permitir a eles alcançar objetivos de maior valor. A isso se chama de preferência intertemporal. Quer dizer, nós temos uma tendência a preferir mais os bens presentes do que os bens futuros. O que nos vai induzir a abrir mão de alguma coisa no presente para poder garantir mais no futuro é o quê? Vai ficar, espero que fique claro em seguida. A taxa de juros, que é a remuneração. Essa proposição que você está explicando vai lembrar exatamente o princípio básico do juro originário. Né? Dos juros originários. Deixa poupar para poder colher no futuro. Né? No futuro. Poupar no presente para colher no futuro. Escrevendo de outra forma, os bens presentes são preferíveis aos bens futuros. Ou ainda, o adiamento de uma recompensa no presente vai exigir uma recompensa maior no futuro. Até aqui está tranquilo, né? Agora vamos entrar no capital e os bens de capital. Para o Baumgartner e para os austríacos, um bem de capital é uma coisa muito diferente do que as outras linhas de pensamento definem.
chama-se bem de capital a cada uma das etapas intermediárias de cada processo de ação, subjetivamente consideradas dessa forma pelo agente. Mais especificamente, um bem de capital é uma das etapas intermediárias da série em que se constitui todo o processo produtivo desenvolvido pelo agente. É uma das etapas daquela cadeia produtiva, daquela estrutura de capital. E nessa etapa, nesse estágio, você tem ali envolvidas pessoas, quer dizer, mão de obra, capacidade empresarial, terra, risco, fatores subjetivos. Então, o capital não é um conjunto de máquinas só. Para um austríaco, o capital inclui a mão de obra, inclui, claro, o capital, como é convencionalmente chamado, inclui a terra, inclui aquilo que a gente chamou nas primeiras aulas, função empresarial, e as decisões dos agentes com relação à ação humana. Por exemplo, na produção de um bem automóvel, o chassi é um bem intermediário. Um bem que já embute um valor adicionado, mas que ainda não está pronto para o consumo final. Mas ele vai ser utilizado na produção do automóvel, que é o bem de primeira ordem. Esse chassi já tem algum valor, porque para se chegar a produzir um chassi já houve várias outras etapas na estrutura de capital ou na cadeia produtiva. Está claro até aqui? Na sua grande obra, Capital e Juros, Bombaver dividiu em três essa obra. Na primeira parte, ele critica as teorias de juros que existiam na época. Na segunda, ele constrói uma teoria do capital e juros, eu acho que é a parte mais interessante. E na terceira, responde a críticas, em que ele faz uma veemente crítica, refutação às ideias socialistas. Para ilustrar a teoria dos juros e do capital, Bombaver que introduziu uma figura, a mosca de alvo. Pensa num tiro ao alvo, tem lá a mosca, né? Um conjunto de anéis concêntricos para representar a estrutura temporal de produção. A produção de um bem começa no centro desse alvo, pela utilização dos meios originais, que são recursos naturais e trabalho. Então, a gente chamava de meios originais os recursos naturais e o trabalho. Com o decorrer do tempo, o processo produtivo vai se espalhando, se espraiando de dentro para fora, e o produto final é representado pelo anel mais afastado. No slide seguinte vai aparecer essa mosca de alvo. Para Bombaver, quanto mais anéis a mosca possuir, maior o grau de desenvolvimento do processo produtivo ou do sistema econômico. Pensa, por exemplo, num processo produtivo há 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Quantas etapas havia na cadeia produtiva? Por exemplo, na produção de uma espada. Sei lá, 2 ou 3 ou 4. Hoje, na economia moderna, você tem setores como o de petróleo, em que tem centenas de etapas entre o início da produção e o bem de primeira ordem, né? E o bem final. Então, uma medida do grau de desenvolvimento da economia, do processo produtivo, é a quantidade de anéis que essa mosca de alvo possui, ou seja, a quantidade de estágios da estrutura de capital da economia. Na figura seguinte, que vai aparecer no outro slide, por exemplo, a mosca do lado direito representa uma estrutura de capital mais sofisticada do que a da esquerda. Deixa eu passar, depois eu volto.